E aí, o que você tá fazendo nesse feriadão? Me conta. Você tá trabalhando, tá descansando? Quem pensou que não ia ter live hoje por conta de feriado? Aí que é mais fácil ter live, né, gente? Com feriado. Muito trabalho. Por isso que tem sido desafiador aparecer aqui. Por isso que eu coloquei essa estratégia esse ano, 2024. Fazer o movimento vegetariano blindado acontecer aqui no nosso perfil, né? Toda quarta-feira a gente prosear aqui sobre tudo o que diz respeito a esse mundo do vegetarianismo, do veganismo, certo? Por isso que até passei um batonzinho aqui para poder ficar mais apresentável para você, porque eu tô aqui tranquila, descansando na minha casa, para conversar com você sobre um assunto que rolou essa semana nas mídias sociais. E eu fiquei muito feliz com a notícia, porque eu acho que é um marco, né, na alimentação vegetariana, vegana, e é uma oportunidade, né, de ampliar ainda mais esse assunto, né, sobre alimentação vegetariana. É uma forma ali da gente levar a vários públicos, né, a importância da gente adotar uma alimentação vegetariana no nosso dia a dia, né? E eu vou te mostrar um vídeo. Hoje a nossa pausa vai ser bem dinâmica, então eu separei um dos vídeos que foram divulgados aí sobre a Olimpíada, né, de Paris. Então, a organização dessa Olimpíada vai incentivar né, a alimentação vegetariana durante todo o período dos Jogos Olímpicos. Então, isso foi maravilhoso, gente. Eu achei maravilhoso isso. Então, assim, a informação, olha só, você vai ver lá no vídeo. 60% das refeições vegetarianas oferecidas para os espectadores serão vegetarianas. 60% das refeições para os espectadores serão vegetarianos, né? Voluntários, imprensa e funcionários, 50% da alimentação será vegetariana, né? Para os atletas, aqui eles falavam que vão aumentar e valorizar a alimentação vegetariana disponível aí, tanto na Vila Olímpica como também nos locais de competição. Olha que maravilhoso, gente. Mas olha só, tem muita gente falando mal disso daí, né? E aí eu comecei a ler os comentários, assim, nas redes, e eu fiquei de queixo caído, porque em pleno ano de 2024, tanto mito ainda rola por aí sobre alimentação vegetariana, alimentação vegana. Por isso eu vou mostrar para vocês, primeiro, uma reportagem, pra gente fazer como se fosse um react aqui, e eu separei alguns artigos científicos também, porque você sabe que comigo a gente trabalha o quê? Com evidência científica, tá? Porque a nutrição, o vegetarianismo e o veganismo não é um modismo, não é uma brincadeirinha, tem evidência científica, certo? Por detrás disso. Então, primeiro, vou mostrar o vídeo aqui pra gente comentando junto. E é legal ter a sua interação aqui durante nossa prosa, né? Deixar seu comentário aqui sobre o que você acha de tudo isso, né? Se você vê com bons olhos, né? Como eu, fica feliz com isso, ou você é um pouco mais crítico, né? Então, vamos conversar sobre isso. Então, pera aqui. Vou compartilhar com vocês um vídeo. Peraí. Deixa eu só passar aqui o anúncio. Tá, agora sim. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Me falem se o áudio tá bom, tá? Então, esse é um dos vídeos que foram divulgados em alguns jornais, né? Esse aqui é na Jovem Pan, gente, olha só. O agro, setor que movimenta a economia brasileira. A
Olimpíada de Paris, que começa em 3 meses, elegeu a carne como uma ameaça ambiental e vai reduzir a oferta de proteína nas refeições que serão servidas durante um dos maiores eventos esportivos do mundo. A nossa comentarista de agro, a Kellen Severo, tem mais informações. Os Jogos Olímpicos de Paris, marcados para julho deste ano, já têm uma meta clara quando o assunto é alimentação. Reduzir a oferta de carne de origem animal nas 13 milhões de refeições que deverão ser servidas aos diferentes públicos. Um dos maiores eventos esportivos do mundo elegeu a proteína animal como uma das ameaças ambientais e quer menos gente comendo carne nestas Olimpíadas. A meta da organização é limitar as emissões geradas em cada refeição para 1 quilo de CO2, ou seja, metade da pegada de carbono das edições passadas, que foi de 2 quilos. Para isso, vão reduzir proteínas animais e aumentar a oferta de vegetais, de frutas e de carnes vegetais. O motivo para essa decisão? Eles dizem que é a maior emergência climática de todos os tempos. Para atingir o objetivo, o Comitê Alimentar das Olimpíadas criou metas por grupos. Para os espectadores, pelo menos 60% das refeições colocadas à venda serão vegetarianas. Para voluntários, mídia e funcionários, pelo menos 50%. E para os atletas, vai ter uma valorização da alimentação vegetariana disponível na Vila Olímpica e também nos locais de competição. Um evento de grandes proporções. Peraí, agora eu vou voltar aqui pra gente conversar um pouquinho até aqui, certo? Que ela expôs aqui essa comentarista. Eu gosto muito de um exemplo que eles dão em um documentário. Eu não lembro se é o Cowspiracy ou se é o The Health, né? O que é saúde. Eles dão um exemplo assim. Vamos supor que você chega na tua casa, depois de um final de semana fora, e você vê sua casa totalmente alagada. Você fala, caracas, tudo molhado assim. O chão todo, tem água até o seu tornozelo. E aí você vê a torneira da pia da sua cozinha aberta. E aí você fala, caracas, é essa torneira que estava aberta, que foi aberta o final de semana todo. E aí você vai e arruma essa torneira. Ali, durante os próximos 60 minutos, você fica focadão em arrumar essa torneira ali da pia da cozinha. Só que você não viu um cano que estourou no seu banheiro. Você negligencia esse cano estourado. E você fica só focado o quê? Na torneira pingando ali na cozinha. A torneira aberta. E aí, o que acontece? Realmente, o alto consumo de carne, né, contribui para muitas coisas negativas no nosso meio ambiente, certo? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. A gente fala muito o quê? Poluição, os carros, que você tem que tomar banho em 5 minutos, né? Economia de água nesse sentido. Só que a gente esquece do cano estourado, né? Porque se a gente conseguir, a população não precisa se tornar vegana e vegetariana, mas só de reduzir a ingestão de carne, principalmente a carne vermelha, a gente já consegue reduzir em até 45%. Alguns estudos mostram a emissão de CO2, sem falar do desmatamento, que a gente vai reduzir muito, porque a produção extensiva não é para alimentar pessoas, não é para alimentar você e eu, mas animais de consumo, né? Então, é muito interessante, sabe, essa medida que a Organização das Olimpíadas de Paris tá tomando, né? Mas vamos ver aqui. Vamos dar seguimento pra gente conversar, pra vocês verem tanto que a gente precisa ser crítico, porque às vezes a mídia quer manipular as coisas pra nós, né? Vamos lá. Proporções globais, como as Olimpíadas, vai servir para reforçar preconceitos e desinformação. Olha só, gente, essa parte eu discordo totalmente. Ela fala que um evento de tamanha proporção, né, com as Olimpíadas, vai gerar preconceito,
e que vai gerar falsas informações. Olha só, muito pelo contrário, eu vejo assim que um evento da proporção que é as Olimpíadas, na verdade, é uma oportunidade de levar para vários públicos, né? Seja os que vão lá e assistem de forma presencial mesmo os jogos, ou nós que vamos assistir, né? Então, vai impactar o mundo todo da importância da gente reduzir o consumo, né? Em nenhum momento a organização foi coerciva em falar que, não, todo mundo vai ficar sem comer carne. Não é isso. A carne vai ser oferecida, mas em uma menor proporção. E vai ser valorizada a proteína vegetal nesse evento, né? Então, isso é de uma autoridade muito grande, porque não está impondo não está impondo o vegetarianismo aqui para as pessoas, né? Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas vão sair, né, dessas Olimpíadas, que estiverem lá presencialmente, comendo ali e tudo, quem sabe até com os menos 3 quilos aí, os 3 quilos a menos, elas vão ficar muito mais saciadas, vão ter uma experiência detox, entendeu? Nesse período, sabe? Vamos seguir aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Sobre a proteína animal ao adotar essa agenda. É uma abordagem desequilibrada sobre a questão ambiental, segundo a Atenagro, que é uma consultoria em pecuária. A tese das emissões de carbono ela é falha porque ela ignora o total que a pecuária remove de CO2 do sistema. Gente, isso aqui eu achei um absurdo. Como assim que a pecuária remove CO2 do sistema? Como assim? Segundo o diretor da Atenagro, que é o Maurício Nogueira, já existem estudos comprovando que as pastagens removem maiores quantidades de carbono em relação ao que é emitido. Como assim? Tem que mostrar os estudos, né? Que existem pesquisas pelos bovinos. Vale a gente lembrar que as Olimpíadas são um símbolo da paz e da união entre os povos. No século XX, o evento ficou conhecido por preservar o melhor espírito de harmonia e respeito entre os diferentes, mesmo nos momentos mais difíceis de guerra. Foi o que me lembrou o professor da FGV, o Daniel. Em nenhum momento tá faltando desrespeito aqui, né, da organização das Olimpíadas. Vargas. Agora, em 2024, no entanto, Paris abraça um projeto ambiental enviesado. Segundo o professor, é um modismo que agrada ao consumidor de alta renda francês, que é capaz de escolher entre 1000 tipos de proteínas. Como assim? Mas está muito distante. Como assim, gente? Eles tentam bater na tecla, né? Falar que a alimentação vegetariana, ela é cara. Não é cara. Ela vai ser cara se você começar a comprar só alimento industrializado. Porque assim, a indústria alimentícia, ela tá vendo a demanda surgindo aí por alimentos vegetarianos, alimentos veganos. Então, quando eu, na hora de fazer minhas compras, né, eu decido colocar hambúrguer e salsicha e presunto, tudo veg, isso encarece muito a minha alimentação vegana, vegetariana. E acaba deixando de ser uma alimentação mais saudável, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, né? Isso aí é um papo muito furado eles falarem, né? Que vegetarianismo, isso é pra elite, isso é pra quem tem dinheiro. Não, gente, é o arroz com feijão que funciona, é o básico que funciona. Eu adoro 2 perfis, né? De pessoas com poder aquisitivo menor do que muitas pessoas aí, e que tem uma alimentação legal e que mostra aí tanto que eles estão gozando de saúde, mesmo em meio aos desafios, certo? Que é o quê? O vegano pobre, não sei se vocês conhecem aqui no Instagram, e o vegano periférico. Eu amo seguir esses perfis, sabe? Porque a gente comprova aí a importância da gente ter uma alimentação vegetariana, vegana. No caso dos 2 perfis, eles são veganos, né? E gozar de saúde. Inclusive, vegano pobre, eles tiveram filhos agora. Eles compartilharam o comprimento do bebezinho Ganesha, né? Eles compartilharam o peso dele, para vocês verem que foram tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade,
sabe? Então isso é um papo furado muito grande de falar que a alimentação vegetariana vegana é para quem é rico. Não, qualquer pessoa é capaz de ter uma alimentação vegetariana adequada em nutrientes, tá? Então vamos concluir aqui esse vídeo pra gente falar mais sobre coisas importantes aqui. Da realidade dura do planeta, em que grande parte da população ainda luta contra a fome e a subnutrição. Ó, isso aqui é uma outra coisa que ela falou assim, ó, fora do contexto. Por quê? Porque uma alimentação baseada em plantas, com mais vegetais, menos produtos de origem animal, isso ajuda a gente diminuir a fome no mundo. Se nós diminuíssemos assim, pela metade o consumo de produtos de origem animal hoje, ia sobrar alimentos, gente. Ia sobrar alimentos, a gente conseguiria produzir menos e alimentar mais pessoas. Com isso, a gente também não teria necessidade de produções extensivas de vegetais, que hoje também é comum, né? Então, agriculturas mais sustentáveis, agroecológicas, né? Agriculturas orgânicas, que a gente sabe que elas é difícil elas serem extensivas, não existe agricultura orgânica extensiva, né? Então, são pequenos agricultores que cultivam esses alimentos. E só quem ganha com isso somos nós e o ambiente, certo? Todo mundo ganha, os animais ganham com isso, certo? Vamos finalizar aqui, tá terminando esse vídeo dela. Estão certos o professor Daniel Vargas Não e estão o consultor certos. Maurício Nogueira quando eles apontam os problemas dessa agenda adotada pelas Olimpíadas. Uma pena ver um evento de proporções globais escolher um importante e nobre alimento. Olha só, tanto que ela se contradiz, né? Porque ela falou lá que uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação vegetariana, vegana, ela é para pessoas nobres, pessoas que têm uma condição financeira mais, né, melhor, uma condição melhor, enfim. Aqui ela fala que a carne é o quê? É um alimento nobre. Ela se contradiz e muito, sabe, aqui. Então, olha só. Outra coisa que eu separei aqui. Quanto que você paga em 1 quilo de feijão? Em 1 quilo de grão de bico, lentilha? Coloquem aqui pra mim. Quanto que vocês têm pagado, assim, né? Feijão, depende da cor, né? Da variedade desse feijão. Mas aqui, por exemplo, eu costumo comprar o feijão carioca, 1 quilo dele por volta assim de R$8, às vezes até R$6 o quilo, certo? Feijão vermelho, eu gosto muito de feijão vermelho, ele tem um pouquinho mais de proteína, e ele fica muito bonito, assim, eu gosto muito do sabor também. Ele é um pouquinho mais caro, mas eu consigo comprar ali em média de R$10, R$12 o quilo desse feijão, certo? Vamos pensar aqui, grão de bico. O grão de bico, ele tá um pouquinho mais caro nos últimos anos, né? Assim, ele encareceu um pouquinho mais. Então, o meio quilo dele, geralmente eu pago em torno de R$15. Quando tá barato, é uns R$10. Então, vamos jogar aí que 1 quilo dele esteja em torno de R$20, R$30, certo? Então, essa é a média. Tofu, quanto que você paga em tofu? Né? Então, tofu no Mikami, Asa Sul, Brasília, o quilo do tofu, na verdade não é o quilo, vamos colocar assim 900 gramas, né? Que vem 900 gramas, R$26. R$29 o orgânico, certo? Então, para você pensar aí mais ou menos. Agora, olha só, aqui no site do Pão de Açúcar, só pra gente, né, dar uma olhada aqui nas carnes, na proteína animal, o valor delas. Olha só, medalhão, filé mignon bovino, 500 gramas, ó o valor. Alcatra, só 500 gramas, parece que eles vão reduzir a porção, né, R$20. Patinho, 500 gramas, tá vendo? Então, olha só, isso é só 500 gramas. Lógico que é carne nobre isso aqui, né?
Vamos ver se tem ó, alcatra. Mais de segunda, 500 gramas, R$27. Isso é 500 gramas, então se a gente for colocar 1 quilo, vai dar quase R$60, sabe? Então, carne é um alimento nobre, né? Muito mais caro do que uma proteína vegetal, certo? Ah, então beleza. Agora, o que eu vou mostrar pra vocês aqui também? Essa semana eu me deparei com essa reportagem e aí eu comecei a ler os comentários que tinha abaixo dessa reportagem, né? E aí eu separei os comentários. A maioria deles diz respeito ao seguinte aspecto, de que os atletas vão ficar fracos. Como assim? Atletas precisam de carne para ter energia, para conseguir ter uma performance adequada. Então, vamos dar uma lida aqui nesses comentários, só para vocês verem o nível da desinformação que ainda existe, né? Em pleno ano de 2024. Tá? E aí eu vou explicar aqui coisas para vocês sobre esse assunto. Então, olha só, essa pessoa aqui. Vamos ver o desempenho dos atletas comendo saladinhas, né? Desde quando carne vegetal é boa para os atletas de alto nível? Que loucura enfiar a goela abaixo a diminuição de carne animal. Olha só, primeiro que eles não estão enfiando a goela abaixo, né? Na verdade, eles foram muito inteligentes. Vai ser fornecido, né? Proteína animal ali, mas em uma menor proporção. Vai estar mais disponível, né? Alimentos vegetais, né? E aqui também falando de veganismo, vai ter ali queijo, leite, enfim, ovos, né? Tá? Olha esse outro comentário aqui. Aposto que o desempenho dos atletas olímpicos cairá sensivelmente. Será? Né? Vamos ver. Talvez não, gente. Vocês já assistiram aquele documentário Dieta de Gladiadores? Gente, ali mostra apenas alguns atletas que mantêm um estilo de vida vegano. Outros baseados em plantas, que consomem de carnes, mas é muito pouco. E que o principal objetivo deles em se tornarem, né, vegetarianos ou adotarem uma alimentação baseada em plantas foi justamente visando a melhor performance, certo? Eu convido você, se você não assistiu ainda, aproveita o feriadão de hoje para assistir esse documentário. Ele é muito interessante. Ele aborda ali também estudos científicos ao longo de todo o documentário. Então, vale muito a pena, tá? Então, olha só, gente, como assim o rendimento dos atletas nas competições sem o consumo de proteína animal? Muito interessante isso, né? Às vezes, até nós que quando vamos, né, 5 vezes a semana na academia ou praticamos exercícios com essa frequência, a gente acha que a gente já é um atleta, né? E muitas vezes, quando temos o foco de ter hipertrofia muscular, o principal erro é consumir carboidrato de menos e consumir proteína demais, né? Tem live que salva, gente, no nosso perfil para você assistir justamente sobre isso. Fala a importância da gente consumir um carboidrato de qualidade e na quantidade correta também, né? Então, às vezes a gente coloca a proteína num pedestal, entende? E demoniza o carboidrato, por exemplo. Carboidrato. Você tá falando aí, ele é importantíssimo para hidratar o nosso músculo, né? Então, rendimento que dá energia mesmo para o atleta, para você ali fazer a sua atividade física do dia a dia, não é a proteína. A proteína, ela vai ajudar na síntese proteica, que é o quê? No aumento, né? No desenvolvimento muscular dos seus tecidos ali, do músculo, ok? O que dá energia é o carboidrato, são os lipídios, as gorduras boas. Pelo contrário, se a gente diminuir a ingestão
drasticamente de carboidrato, de lipídios, a proteína extra que a gente for ingerir, ela não vai ser direcionada para a síntese proteica. Ela vai para outra via metabólica para formar energia. Você tá entendendo? Então, a gente precisa ter muito assim, consciência sobre isso, sabe? Então, olha só. Outra pessoa aqui. Exatamente, atletas de alta performance precisam de carne. Um mito muito grande. Não precisa, tá? Não existe alimento essencial. O que é essencial são os nutrientes, né? Os nutrientes, eles são essenciais à vida. E não um alimento específico. Ah, porque você precisa comer brócolis. Você não gosta de brócolis, mas você precisa de brócolis. Porque ele é essencial à vida. Não. Você pode encontrar todos os nutrientes que tem no brócolis em uma couve, num quiabo, em uma abobrinha, em outros vegetais. Da mesma forma com a carne, certo? A gente precisa de aminoácidos essenciais e não de carne, tá? Olha só, o pessoal de levantamento de peso que lasque, olha só, né? Achei muito interessante esse comentário, por quê? Porque o cara mais forte do mundo, ele é vegano, você sabia disso? Procura no Google, atleta, né, de força, o cara mais forte do mundo. Para você conhecer melhor a trajetória dele, você tem que assistir o documentário Dieta de Gladiadores, porque ele participou lá e ele, inclusive, é um dos maiores ativistas do vegetarianismo e veganismo, certo? Então, isso aqui a gente precisa desmistificar, sabe? A gente precisa falar com respeito. Em todas as oportunidades que tivermos, abrace, aproveite a oportunidade para falar sobre isso. Então, por isso que eu falei, cara, eu não posso deixar passar. Eu tenho que falar na live com o pessoal sobre isso que está acontecendo. Porque como assim esses comentários aqui, né? Então, por isso que eu tô conversando com vocês hoje sobre isso. Teríamos atletas desmaiando de fraqueza, olha só. Gente, muito mito aqui. Só sinto muito por essas pessoas. O atleta precisa de energia produzida pela carne animal. Então, veja aqui, a gente não produz energia, certo? Através do consumo de proteína, é carboidrato, gente. Se você no dia a dia tá com falta de energia, pode ser que a sua ingestão de calorias não está adequada. Pode ser que você esteja ingerindo proteína de menos. A gente precisa corrigir isso. Pode ser também que está faltando gordura boa nas suas refeições. Aqui no nosso perfil tem um vídeo que eu falo como você ter energia e disposição durante todo o dia. Você tem que ver o que está ali nesse vídeo. Porque a partir dele você consegue fazer qualquer refeição equilibrada em nutrientes. Inclusive, conseguindo incluir um alimento afetivo nessa refeição. Olha que top isso, né? Então, não é a carne que funciona para ter energia. Vamos pensar o seguinte sobre essa questão da energia. Porque às vezes, quando a gente começa uma transição alimentar, né, vegetariana, às vezes há essa queda de energia. Porque a carne, ela não é só proteína. Isso é um mito, né? Ela tem muita gordura também. Então, o filé mignon, por exemplo, 50% dele é gordura, 50% é proteína. Por isso que é o quê? Suculento, macio, as pessoas gostam de consumir. Cadê? Ah, tá. Então, o que acontece? Quando a gente retira a carne, além da gente aumentar as leguminosas, a gente precisa incluir nas nossas refeições oleaginosas. Então, a chia, uma linhaça, uma castanha do Pará, uma castanha de caju. Alimentos que apresentam gordura boa. Por quê? Porque quando eu tiro a carne, eu também acabo diminuindo a ingestão de gordura. A carne tem muita gordura saturada. Uma quantidade que a gente não precisa consumir, né? Aquela quantidade toda. Mas parte dela a gente precisa. Por isso que as oleaginosas são muito importantes, tá? Deixa eu continuar aqui, ó.
Atleta não vive sem carne. Vive sim, tem muito atleta aí de alta performance, né? Que vive sem carne. Gente, vamos o Djokovic. É assim que fala, né? Djokovic. Ele é o cara, gente. Quando a gente pensa em tênis, ele tem uma alimentação 100% vegana. Qual que é aquela atleta também do tênis? Serena Williams. A Serena Williams. A irmã dela também. São duas atletas de alta performance. Quando o assunto é tênis, por exemplo, elas têm uma alimentação sem proteína animal. E tem vários atletas, gente, por aí, tá? Eu tenho que fazer uma postagem sobre isso, né? Colocar só ali fotos de atletas que seguem uma alimentação com proteínas vegetais, certo? Olha só, agora... tá. Antes de eu prosseguir aqui nos comentários, eu quero mostrar para vocês alguns artigos aqui, porque tem a ver com esse assunto, né? Essas dúvidas que a gente leu aqui do pessoal, esses comentários assim, com muitos mitos, quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, tá. Sim, peraí. Um deles eu até abordei na última live que fizemos, né? Porque a última live foi sobre proteína vegetal vezes proteína animal. E aí, para você entender mais sobre essa questão de proteína vegetal versus animal, eu recomendo você assistir a última live que a gente fez aqui no nosso perfil, porque aí você vai ter mais conhecimento. Mas só para te lembrar do assunto, caso você tenha assistido junto comigo essa live anterior, eu vou mostrar aqui para você essa imagem que a gente conversou muito lá naquela última live, né? Então, esse artigo, ele foi publicado em 2019, muito recente, né? Então, aqui esse gráfico, ele mostra, por exemplo, os aminoácidos essenciais. Então, esses aqui são os aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, cada aminoácido, ele é representado por uma cor. Né? Então, por exemplo, esse azul, lisina, leucina, valina, isoleucina, enfim. Então, quando você pensa aqui, isso aqui, ó, se refere aos alimentos de origem animal, né? Então, alimentos de origem animal, ó a quantidade de lisina. Você pode ver que as leguminosas, que são os feijões, têm uma quantidade muito parecida de lisina, né? Muito semelhante aos alimentos de origem animal. Diferente dos outros grupos alimentares, tá vendo? Que aqui são os grãos integrais, as oleaginosas, os vegetais. E isso acontece para vários aminoácidos, tá vendo? Aqui nas leguminosas, o único aminoácido que ele tem em pequena quantidade, quando comparado aos alimentos de origem animal, é a metionina. Olha a quantidade de metionina que tem aqui, tá vendo? Que os quadradinhos aqui nessa cor mais clara, eles são maiores do que isso aqui. Só que, olha só, os grãos integrais, eles têm uma quantidade muito boa de metionina. Então, por isso que a gente sempre fala da importância do seu dia, né? Todas as refeições que você fizer durante o seu dia, todas as refeições que você fazer durante o dia, você incluir alimentos não só do grupo dos carboidratos, dos cereais, mas também as leguminosas. Isso é muito importante. Eu vejo muito assim, às vezes, as pessoas consumindo leguminosas só no almoço, né? E esquecendo das outras refeições. Então, é importante que no seu café da manhã você inclua leguminosas também. Às vezes um grão-melete feito à base de grão de bico, sabe? Às vezes uma bebida vegetal, à base de leguminosas de preferência, né? De soja, por exemplo. No jantar, em vez de você comer pão de novo, não, vamos consumir ali, quem sabe, um hambúrguer feito de leguminosas, feijões, ou às vezes uma sopa mesmo à base, né, dessas leguminosas. Enfim, dá pra gente variar bastante a nossa alimentação. Aqui foi só alguns exemplos que eu dei pra você, certo? Vamos voltar lá nos comentários,
pra gente concluir essa parte e eu dar sequência aqui na nossa conversa de hoje, mostrando alguns artigos, tá? Para comprovar tudo que a gente tá conversando aqui hoje. Então, olha só. Já esses comentários aqui, né, fala muito sobre essa questão que, pessoas que não comem carne, elas ficam fracas, adoecidas. Olha só, isso é um mito, gente. Menos pessoas comendo carne, mais pessoas desnutridas, fracas, inférteis, redução populacional, né? Olha só, isso tudo, gente, é um mito, tá? Não é verdade o que eles estão falando aqui. Olha só. Esse artigo aqui, ele foi publicado final do ano passado, tá vendo aqui, ó? 18 de setembro de 2023. Esse artigo, ele tá em inglês, tá? Olha só. É porque eu traduzi ele aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês, tá? Então, você não vai encontrar, na hora de pesquisar, tem que pesquisar em inglês. Então, olha só. O impacto da dieta vegetariana na qualidade do esperma, nos níveis de hormônios sexuais e na fertilidade. Uma revisão sistemática e meta-análise. Então, é uma revisão sistemática e meta-análise. Gente, o melhor artigo que existe é esse daqui, ó, meta-análise. Porque ele vem analisando de forma muito crítica outros artigos, certo? Então, aqui você tem acesso ao artigo completo. Tá? Mas a gente vai se atentar aqui, por conta de a gente estar numa live, né? Apenas na conclusão aqui, certo? Vou ler aqui os resultados, olha só. Finalmente, dos 972 documentos recuperados, 20 artigos atenderam aos nossos critérios de inclusão e 16 foram elegíveis para a síntese quantitativa. Os resultados das meta-análises mostraram que não houve diferenças significativas entre vegetarianos e onívoros em termos de parâmetros de qualidade do sêmen, incluindo contagem total de espermatozoides, motilidade total e progressiva dos espermatozoides, morfologia espermática e concentração espermática. Então, olha só, isso aqui tudo falando da fertilidade masculina, certo? Então, ó, em relação agora aos hormônios sexuais femininos, a única diferença significativa foi nível mais baixo de estrona plasmáticas em vegetarianos, em comparação a onívoros. Além disso, nossa meta-análise revelou níveis significativamente mais elevados de globulina ligadora de hormônios sexuais em homens vegetarianos do que em onívoros. Olha que interessante, gente. E quando eles falam que aqui, ó, a única diferença significativa foi níveis mais baixos de estrona plasmática em mulheres vegetarianas, né? E não quer dizer que esse nível estava abaixo do ideal. Significa que estava mais baixo quando comparado aos níveis dos onívoros, certo? Em nenhum momento, eu como profissional, né, nutricionista, trabalho com vegetarianos e veganos há mais de 10 anos, em nenhum momento eu venho aqui fazer essas lives, conversar com vocês para falar que a alimentação vegetariana, nesse caso que a gente está conversando aqui, ela sobressai em relação à fertilidade do que a dieta onívora. Não, eu tô falando que ela, e o artigo tá dizendo aqui, comprovando também, que a dieta vegetariana, ela é tão boa quanto a onívora para ter uma boa fertilidade. Tá entendendo? Então é importante a gente pensar nisso, tá? Outro artigo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só traduzir aqui rapidamente, vai ficar mais fácil. Tá. Deixa eu mostrar aqui ainda alguns comentários aqui. Porque eu trouxe esses artigos tudo com base nos comentários lá que eu li na postagem, ok? Então, olha só. Que isso? Refeições mais baratas, com baixa qualidade de proteínas para atletas? Então, olha só. Eles mesmos falam que a alimentação vegetariana, que a proteína vegetal, ela é mais acessível. Ela é mais barata,
né? E isso é uma verdade. Agora, eu acabei de mostrar para você aquele gráfico falando que as proteínas vegetais são tão completas em aminoácidos quanto as proteínas animais. Então, as proteínas vegetais, elas não perdem em nenhum momento para as proteínas animais, certo? Então, mais um mito aqui que a gente tá, o quê? Desmistificando, ok? Agora, olha só, esse comentário aqui. A dieta carnívora tá salvando gente de várias doenças. Recomendo às pessoas fazerem o contrário do que eles dizem. E aí eu fiquei pensando, que doença que tá salvando? Né? Porque, na verdade, é o contrário. Né? Na época que eu estudava, gente, nutrição, a gente tinha uma Bíblia. A gente considera, todo nutricionista considera que o Krause, né, é um livro enorme, muito grosso, que é a Bíblia do nutricionista. Eu lembro que não só no Krause, como também vários outros livros, o capítulo sobre... O único local que a gente lia, que a gente estudava sobre alimentação vegetariana, era no capítulo sobre dietas da moda. Isso lá em 2009, quando eu comecei a faculdade. Hoje, gente, os alunos estão estudando sobre alimentação vegetariana. Muitos cursos têm essa pauta ali na grade curricular. Segunda-feira, por exemplo, eu vou dar uma aula ensinando o quarto período, eu vou ensinar o quarto período de nutrição da PUC, como atender um público vegetariano e vegano. Eu separei um caso clínico aqui do consultório de uma vegana, como eu vou ensiná-los como calcular o cardápio de um vegano. Eu separei um vegano porque, né, é muito mais desafiador para muitos aí fazer uma dieta para quem não come nada de origem animal do que para quem ainda come leites, ovos. Então, hoje, a alimentação vegetariana, a alimentação baseada em plantas, ela está sendo utilizada para curar doenças, para prevenir doenças, combater doenças. Você conhece a... gente, me fugiu aqui o primeiro nome dela. É uma chefe maravilhosa. Eu tenho um livro dela, não sei se tem aqui. Eu acho que aqui não. Não, eu acho que não tá aqui. Talvez minha mãe pegou. Agora eu lembrei. Andréa Henrique. Procure sobre a Andréa Henrique. Ela tem pouco conteúdo assim na internet, porque ela trabalha pra caramba, aquela mulher. Ela é uma enfermeira e que há muitos anos atrás ela decidiu empreender na área da nutrição. Hoje, gente, ela trabalha e serve vários artistas, certo? Ela tem uma empresa que trabalha, ela só fornece alimentos baseados em plantas, nada de origem animal, certo? Por quê? Porque ela falou, entrevistas, se você for assistir entrevistas com ela, assistir palestras dela, enfim, fazer cursos dela, você vai ver ela falando que a missão dela é curar pessoas. Que ela é formada em enfermagem, mas ela viu na nutrição, na alimentação baseada em plantas, uma ferramenta importantíssima para curar pessoas. E hoje ela trabalha com isso, gente. Sabe? Então, assim, que negócio é esse que dieta carnívora tá salvando gente? Não tá. O que vai salvar, o que salva é uma alimentação mais baseada em plantas. Salva a população da insegurança alimentar, da fome, certo? E eu já vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu vou só mostrar o último comentário que eu separei. Realmente as plantas sentem, têm emoções. Por quê? Por que a gente fala tanto isso quando o assunto é veganismo, né? Porque o veganismo é pros animais, gente. Os animais são a principal motivação da gente lutar, da gente ser ativista, né? Porque essa é a principal diferença de vegetarianismo para veganismo. Vegetarianismo tem a ver com alimentação, né? Alimentação. Agora, veganismo tem a ver mesmo com o quê? Com proteção animal, certo? Então, esse artigo aqui, ele é muito interessante. Eu tô mostrando pra vocês, porque se vocês quiserem, vocês mesmos podem entrar em contato aqui com eles. Lembrando que, ó, eu fiz foi só traduzir, tá vendo? Então, vocês têm que... Depois você coloca isso aqui, ó, no Google Tradutor, pra você encontrar o título em inglês, porque vai estar em inglês. Então, ó, Desmascarando o Mito com Ciência Vegetal, ó, de 2021, super recente esse artigo. Né? Então, ele vem falando muito aqui
justamente sobre isso, que as plantas, elas não têm emoções. Plantas, gente, não tem sangue, por exemplo, né? As plantas, elas não são sencientes, como os animais são. Então, isso aqui eu tô falando sobre isso por quê? Porque a gente entra muito nessa questão da ética animal, né? Então, isso aí não, sabe? Então, eu trouxe esse artigo aqui mostrando pra vocês que isso é uma furada de falar, sabe? Que a planta é um ser vivo e pensa. Não, não pensa. É um ser vivo. E aí que tá. Eu vou falar isso aqui pra você. Por isso que a alimentação vegetariana, alimentação 100% vegetariana, ela é tão eficaz, é tão importante. Porque a gente tá comendo, é algo vivo. Não é algo morto, gente. Entende? Principalmente se você for preparar os alimentos mais assim, refogados, né? Não muito aquecidos, né? Em altas temperaturas. Consumir alimentos crus em todas as refeições. Alimento... As sementes, por exemplo. Por isso que é tão importante a gente consumir sementes, as oleaginosas, as leguminosas, os grãos integrais. A semente tem tudo que a planta precisa para crescer e se desenvolver. Então, por isso que a gente nutre. O que nutre os animais de consumo? São vegetais, eles são nutridos por vegetais, certo? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, olha só. Eu encontrei esse artigo aqui, publicado em 2015. Mas eu tenho um outro mais recente. Riscos para a saúde associados ao consumo de carne. Uma revisão de estudos epidemiológicos. Então, isso aqui é muito interessante, porque o quê? São estudos populacionais, epidemiológicos, tá? É um estudo muito interessante. Eu vou ler aqui rapidinho para você, um pouquinho dele aqui, Evidências recentes de grandes estudos prospectivos de corte nos Estados Unidos e na Europa e de meta-análises de estudos epidemiológicos indicam que o consumo a longo prazo de quantidades crescentes de carne vermelha e particularmente de carne processada está associado a um risco aumentado de mortalidade total, doenças cardiovasculares, doenças coloretais, câncer e diabetes tipo 2, tanto em homens quanto em mulheres. A associação persiste após a inclusão de fatores de confusão conhecidos, como idade, raça, IMC, história, tabagismo, pressão alta, lipídios, atividade física e múltiplos parâmetros nutricionais na avaliação multivariada. E vem falando. Aqui, para você ver que a gente não quer tapear ninguém. Nenhum cientista quer tapear ninguém. Nesse estudo, por exemplo, eles não avaliaram pessoas acima de 70 anos. Por isso que eles colocaram aqui, recomendações restritivas não devem ser aplicadas a indivíduos com mais de 70 anos de idade, uma vez que os estudos aqui citados não examinaram essa faixa etária. E a inclusão de fornecimento suficiente de proteína é particularmente importante para idosos. Então, assim, nesse estudo em específico, eles não encontraram, né, por exemplo, eles não estudaram, aliás, pessoas acima de 70 anos, né? Então, por isso que eles colocaram isso daqui, entende? Então, isso é muito importante a gente ver aqui, né? Outro artigo, olha só. Esse aqui é mais recente, é de 2021, olha só. Consumo de carne e risco de 25... Consumo de carne e risco de 25 condições comuns. Análise de resultados, olha só, gente, mais de 475 mil homens e mulheres nesse estudo aqui, certo? Então, você pode entrar no Google que você tem acesso a esse artigo. Só colocá-lo em inglês, tá? Porque aqui eu traduzi para ficar mais fácil pra gente, ok? Outra coisa é em relação à fome. Lembra que eu falei aqui para vocês? Que a alimentação baseada em plantas é capaz da gente conseguir alimentar o mundo inteiro e sobrar comida, né? Então, eu até peguei alguns dados aqui. Eu consegui, por incrível que pareça, ter acesso a um artigo maravilhoso do Dr. Colin Campbell. É um dos gurus que eu sou apaixonada. Eu falo assim que um dos meus gurus é nutrição vegetariana, né?
Esse é o cientista, inclusive, que mais estudou sobre leite, né? Mas não é o caso que a gente está falando aqui. Ele é um cardiologista, ele é médico, cardiologista, maravilhoso. Ele não é vegetariano, vegano, ele não se considera assim, mas ele tem uma alimentação 100% vegetariana. Assim, não tem nada de origem animal, certo? Eu acho que, se eu não me engano, ele foi uma das pessoas, um dos cientistas que criou, sabe, esse nome Plant-Based Diet, né? Dieta baseada em plantas, ok? Então, olha só, aqui, que ele fala. É preciso 100 vezes mais água para produzir meio quilo de carne bovina do que meio quilo de trigo. São necessários 16 quilos de grãos para produzir meio quilo de carne bovina. Estou falando da carne aqui, tá? São necessários, em média, 6 quilos de proteína vegetal para produzir meio quilo de proteína vegetal. 1 acre de terra pode produzir 165 libras de carne bovina ou 20 mil libras de batata. Enfim, o que eu tô mostrando aqui? O que é melhor? O que seria melhor, né? A gente fornecer o alimento direto para a humanidade, para os seres humanos, ou produzir alimentos para a gente alimentar animais de consumo e depois esses animais serem sacrificados e só então alimentar os seres humanos com esses animais. O que é mais inteligente, interessante, sabe? São esses aspectos, assim, que a gente precisa refletir, que a gente precisa, às vezes, conversar, né? Com as pessoas, quando a gente tiver oportunidade, né? E quando a gente se sentir confortável mesmo para conversar, sabe? Às vezes eu como profissional e pessoa mesmo, sabe? Eu penso, gente, nós estamos em 2024, eu acho que não existe mais esses mitos, esses pensamentos errôneos. Gente, existe. Infelizmente, existem muitos pensamentos distorcidos sobre alimentação vegetariana, certo? Por isso que a gente precisa conversar. Eu falo, gente, eu queria ter mais tempo. Eu queria, sabe, ter mais oportunidade de estar aqui conversando com vocês, desenvolvendo conteúdo gratuito para ajudar as pessoas, entende? Porque, assim, a verdade, a mentira, ela só é combatida com a verdade, entende? Não com coerção, não com outras estratégias. Não, a mentira, ela é combatida com a verdade, né? Então, assim, a gente não pode ser omisso, a gente tem que falar. Sabe? E agora, você tá aqui comigo é porque com certeza você tem interesse em ter uma alimentação baseada em plantas. Se você tá aqui comigo, você tem realmente interesse de diminuir a tua ingestão de carne. Cara, tu não precisa ser um vegetariano se você não quiser, sabe? Basta você ingerir menos carne, né? Vamos pensar, se eu colocar mais vegetais, automaticamente eu vou começar a ingerir menos carne. Cara, você só tem que ganhar com isso. As pessoas só têm que ganhar com isso. A sua família, certo? Então, se você quer aprender como ser seu próprio nutricionista, se você quer aprender a ser um vegetariano blindado, à prova de deficiências nutricionais, comentários sem noção, como esses que a gente viu aqui, que a gente desmistificou juntos, eu te convido a você passar um tempo comigo, de forma bem próxima, certo? Por quê? Porque eu vou te dar ferramentas, eu vou te proporcionar conhecimento científico, certo? Para que você consiga ter uma alimentação vegetariana, uma alimentação baseada em plantas, certo? Equilibrada em nutrientes. Certo? Então, eu tô falando aqui baseado em plantas, porque nem toda dieta baseada em plantas, ela é vegetariana. Certo?
Isso é tão interessante, a gente falou aqui, eu já falei aqui com vocês hoje, da importância da alimentação baseada em plantas para diminuir risco de doenças. Eu tô com uma paciente ativa que ela não é vegetariana. Ela foi inclusive indicada por uma paciente minha, que eu cuido há anos. Eu acho que pelo menos 6 anos que eu cuido dessa paciente. E ela veio com um problema autoimune para mim. Certo? A gente trata como se fosse uma doença autoimune, né, que é o hidradenite supurativo. Não sei se vocês já ouviram falar da hidradenite. São feridas que geralmente aparecem debaixo do braço das pessoas. Nas mulheres, geralmente assim, abaixo do seio. Geralmente essas feridas surgem em regiões do nosso corpo onde há dobras, né? Então, assim, debaixo do braço aqui dobra, né? Então, geralmente aqui abaixo do nosso peito dá uma dobrinha também, né? Atrás dos joelhos, às vezes na virilha, enfim. Isso causa muita dor, muito desconforto. E aí a amiga dela, que já trata comigo há muitos anos, falou, vai lá na Lidiane, porque ela vai te ajudar, certo? E ela começou, gente, a gente não reduziu tudo de carne. Mas a carne vermelha, ela tem consumido uma refeição só por semana. Uma pequena porção. Certo? E a gente está conseguindo colocar ela em remissão quando o assunto é esse problema dessas feridas. Certo? Então, as feridas já terminaram. Ela fez a última cirurgia com a dermatologista dela e não apareceu mais nenhuma. Entende? Então, a questão aqui é que eu quero que você pense com carinho, sabe? Às vezes você tem interesse, mas às vezes você tem muitas dúvidas, muitos preconceitos. Cara, deixe suas armas no chão e esteja aberto a novas experiências, ao novo. Esteja aberto ao novo. E é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, vira e volta, né? Vira e mexe, que a caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você tanto busca. Talvez uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação vegetariana vegana seja a caverna que você tem medo de entrar. E que tem o tesouro que você tanto busca, que é qualidade de vida, que é você vencer um problema de saúde, que é você chegar aos 80, aos 90, melhor que os 40, certo? Então, isso faz sentido, gente, o que eu tô falando aqui pra vocês? Então, conte comigo para uma alimentação equilibrada em nutrientes, sem sofrimento animal, certo? Se você tiver interesse de, ainda em 2024, dar um chega nos seus problemas de saúde, dar um chega nas deficiências nutricionais, no teu excesso de peso e emagrecer de forma efetiva, clique no link da bio, porque eu quero te direcionar. Eu vou te direcionar, vou te mostrar que é muito simples, é muito fácil, tá? Muito obrigada pela companhia, a presença de você aqui. Se você tiver interesse em ter o link de todos os artigos que eu mencionei aqui hoje, você precisa estar na lista na lista VIP, tá? Do WhatsApp. É uma lista onde tem as pessoas onde eu consigo conversar com mais proximidade ali, né? Então, com frequência eu mando conteúdo de ouro ali pra vocês. Então, basta só entrar em contato comigo aqui no direct. Eu quero entrar na lista VIP, que aí eu vou te dar todos os passos de como você pode fazer parte dessa lista. É gratuito, tá, gente? A lista não é paga, não. Para participar da lista é gratuito, ok? Que aí você tem acesso a todos esses artigos, ok? Um beijo, um ótimo feriado para você. Então, a missão de hoje é o quê? Assista ao documentário Dieta de Gladiadores, viu? Disponível na Netflix. Se você já assistiu, reveja, convida um amigo, alguém para assistir junto com você, porque é sempre bom a gente rever alguns assuntos, não é verdade? Um beijo da Lid e até mais. Semana que vem a gente se vê, meio-dia, quarta-feira.